Muito bem-vindos a mais um episódio, A Mesa com Sol Oliver. E hoje a minha convidada é mais que especial, além de uma pessoa assim incrível, com uma jornada maravilhosa. É minha amiga particular e eu tenho a honra de receber aqui no nosso cantinho Márcia Couto, essa maravilhosa, gente. Ela é fotógrafa especializada em retratar mulheres, também trabalha com mulheres, com mais de 300 histórias acompanhadas diante da câmera. Iniciou sua trajetória como retratista aos 40 anos, após um momento de recomeço pessoal. Atua também como palestrante, palestradora de workshops, é bombeira. Gente, essa mulher tem uma história incrível, viu? Aguardem. Participou também do livro Tempo de Amar, que reúne... Hã? Tempo de se amar. Tempo de se amar, isso. Que reúne histórias de mulheres que se reinventaram pelo autoconhecimento. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra participar da sua mesa. Pois é, gente. Que alegria. Márcia, eu sei que a gente já papeou muito, né? Eu conheço muito a sua história, mas, assim, sinta-se à vontade para falar sobre a sua trajetória até aqui, que te trouxe, né, também nesse propósito tão lindo. Fala um pouquinho quem é Márcia Couto. Bom, sou Márcia Couto, tenho 46 anos, sou mãe de dois jovens, né, um casal. Sou bombeira desde 2000, estou com 25 anos de serviço. E em 2020 minha vida deu uma reviravolta depois de terminar um relacionamento de 25 anos. Eu precisei me reinventar e a fotografia já estava presente na minha vida. E eu transformei um projeto para mulheres a partir das minhas dores, né? Naquele processo ali de me reconhecer, de me conhecer novamente, né? De fortalecer a identidade. Fui em busca de terapias, de imersões e entendi que outras mulheres também passam, né? Pelo que a gente está passando, esse momento de despertar. E principalmente ali dentro do divórcio, que eu estava vivendo uma desconstrução para me reconstruir. Então, eu trouxe essa experiência para dentro da fotografia. E desde 2020 eu tenho vivido histórias lindas, retratado essas histórias e tem sido uma grande honra para mim. Como uma colcha de retalhos, né? Cada história que passa deixa um pouco em mim. Que legal. E eu e a Márcia, a gente tem uma história muito parecida, né? Eu também saí de um fim de um casamento de 25 anos. E engraçado que a gente se conectou exatamente em um desses ensaios dela. Ela já me fotografou, né? A gente fez um ensaio incrível, Minha maravilhoso. E assim, como é que foi essa transição, né? Meio que uma transição do bombeiro para a foto. Em que momento a foto entrou na sua vida? Então, uns 4 anos antes de eu me divorciar, eu conheci um outro fotógrafo que era um colega nosso, e ele estava trabalhando com isso, né? Com fotografia, e a gente começava ali a conversar, a trocar, e ele me convidou para ajudar no making off de um ensaio romântico de um casal que eu ia ser madrinha. Ah, que Aí ele, legal. vamos ajudar e tal na produção. E eu, assim, já tava, né, ali encantada. Porque a fotografia sempre fez parte da minha vida, mas eu sempre, só assim, caseiro, né? Dos meus filhos, da minha família. E aí ele convidou, eu achei que eu ia ficar só pra, tipo assim, arrumar o cabelo, arrumar roupa. Aí chegou lá na hora, ele, não, toma aqui uma câmera pra você, faz aí o seu olhar, um making off. Eu não sei mexer. Ele, não, faz assim, assim, rapidinho e tal. Eu quero ver seu olhar, vamos lá. E aí depois, na hora da edição, ele falou, me fala aí, qual que é a sua foto? Você acha que essa foto é minha ou é sua? Eu falei, não, é sua. Aí ele, não, é sua. E aí ele começou a me chamar a atenção. Ele falou, olha o seu olhar, você tem um olhar diferente. E aí nesse processo ali de 2016 até 2020, eu comecei a fotografar um pouco de tudo, né? Fazia festa infantil, evento, chá de fralda, tudo me chamava, eu ia. E aí no momento ali do divórcio, que foi um momento bem complexo, né? Bem dolorido, a fotografia entrou como um complemento de renda, né? Porque apesar de eu ser concursada, na hora que chega o divórcio, muitas coisas Bagunça muita coisa, né? Exatamente. E eu vi ali uma oportunidade de uma outra renda, mas eu tive uma conversa com Deus e eu pedi para Ele que a minha fotografia fosse muito além do que uma imagem. Eu pedi para Ele que a minha história não servisse só para me lamentar, só para reclamar. Eu queria que a minha história tivesse um propósito, que a minha fotografia fosse mais que foto.
E aí, nesse momento, começou, né? Virem as ideias e tal. E eu falei assim, caramba, e com mulheres? Aí, nessa mesma época, eu li o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E ali eu falei, é com mulheres. É com mulheres que eu quero trabalhar. E começou, né? Com a amiga da amiga. E o negócio foi desenrolando. E eu fui vendo ali Foi virando paixão, né? Foi. E aí eu vi ali uma transformação genuína na vida das mulheres que passavam por mim. Entravam de um jeito, saíam de outro. E toda vez que elas passavam por mim, eu também saía diferente. Então, foi uma contribuição no meu processo de cura, de descoberta, de fortalecimento da identidade. E tem sido assim, já são mais de 300 mulheres, aí teve 4 exposições fotográficas, a participação no livro e a comunidade que hoje eu reúno, né, das minhas musas e das mulheres que estão sonhando e planejando de viver esse momento comigo. Não, gente, assim, é tão linda a história da Márcia que ela já foi personagem, né, de várias reportagens, entrevistas e sites importantes de notícias. E elas em foco, né? Elas em foto. Gente, é muito linda a exposição que ela faz. E já está na 4ª edição? Foi a 4ª edição agora esse ano, no Rio Bistrô, que foi, assim, um grande parceiro para mim, que me tirou dali da minha zona de conforto lá em 2022. Eu tive esse convite. Não, tem a 4ª das mulheres aqui, por que você não faz uma exposição? Eu falei, não, eu não. Ele, não, vamos fazer. E dali surgiu um projeto muito bacana de colocar as mulheres como protagonista, né? Então, ali não era a Márcia fotógrafa, mas era cada mulher que fotografou comigo, se vendo num momento, numa posição que elas nunca imaginaram, né? Porque são mulheres comuns, mulheres reais, com histórias comuns, sim, né? sim. Que nunca imaginaram que poderiam viver uma experiência onde elas eram o foco, né? De serem ali, terem várias pessoas indo para vê-las. Então, Sim. assim, foi emocionante. Tem sido emocionante essa caminhada. Que legal. E, Márcia, qual, assim, foi o maior desafio até hoje nessa jornada, assim, com mulheres, até mesmo de fazer acontecer, né? Tudo isso que você faz hoje. Que eu sei que não é fácil, né? Não. O maior desafio, eu acho que é interno mesmo, né? O processo ali de desenvolver a minha própria identidade, a minha autoconfiança e o meu senso de capacidade e merecimento, né? E a partir do que eu vou trabalhando em mim, as mulheres vão se identificando. E aí é tipo uma troca, mas é um desafio, né? Porque a gente está, assim, em evidência, então meio que as pessoas pensam, não tem desafios, mas o desafio ele é constante de trabalhar a mente mesmo, mentalidade. E é muito autoconhecimento, né? Sim. Fala um pouquinho de como foi a jornada do autoconhecimento mesmo, de você para você, né? Nossa, o autoconhecimento me salvou. Eu falo muito sobre isso, né? Quando a gente coloca no que a gente faz, propósito, e insere nisso o autoconhecimento, porque tudo vem, né, de dentro. Exato. Em 2020, eu estava ali, né, naquele processo do divórcio e no primeiro momento eu me senti uma vítima, né? Eu estava, assim, muito amargurada, muito injustiçada, me sentindo, assim, nossa, super vítima de tudo. E foi um processo complexo, não foi um divórcio fácil. Mas eu precisei compreender que a minha vida era fruto das minhas decisões. Então, ali naquele momento eu tive a oportunidade de fazer o método CIS, que Também. foi um divisor de águas na minha vida. E o processo de terapia, né? Mas, assim, o método CIS, ele trouxe ali um novo olhar sobre autorresponsabilidade. E foi um choque. Por mais que eu me achasse responsável, mas ouvi ali algumas frases sobre, né? Tipo, cada um tem a vida que merece. Como assim? Gente, então, quem não teve essa virada de chave ainda, assim, quando você entende, né, Márcia, que você tem a vida que você merece. Exato. A vida que você busca, a vida que você decide, né, tomar. Então, assim, quando você entende que a responsabilidade é sua, as coisas mudam completamente. Exato. Então, assim, desde então eu tenho trabalhado as escolhas, né? E o que eu falo muito hoje para minha cliente, para as mulheres que me acompanham, é que tudo na nossa vida é questão de escolha, né? Os desafios eles vão vir, mas a gente tem o poder de escolher a perspectiva que a gente vai olhar aquilo, como a gente vai enxergar aquilo, o que a gente vai tirar daquele processo. E aí, nessa caminhada, foram vários cursos, né, imersões, eu fiz formação em coach, para me entender.
Sim. né? Eu não planejava, eu não atuo como coach, mas eu uso todas essas ferramentas em mim e através desse meu processo, né, interno, eu trago para a fotografia esse olhar que é de dentro para fora, né? Então, assim, a fotografia é uma ferramenta desse olhar da gente para a gente, né? Não adianta ter uma foto linda se quem está olhando a foto, a dona da foto, ela não consegue compreender que aquela beleza é dela. Exatamente. E assim, como é que as mulheres chegam para você? Como é que é esse processo, né, do momento da fotografia? Como é que você vai com elas, assim? Eu sei, né, porque eu já fiz, mas eu quero que ela conte para vocês, porque não é só um ensaio que a Márcia faz, ela vai muito além de um ensaio, sabe? Entra o autoconhecimento, entra elas entenderem, né, a autoestima, de elevar a autoestima delas. Então, assim, a mulher se sente a mulher no dia, tá? Não eu costumo dizer que é mais que foto, porque é um momento em que eu levo a mulher a parar, né? A gente está sempre ali Ela desacelera, correndo, né? e é o que a gente faz, é esposa, é mãe, é profissional, e leva menino, e não sei o quê. E a mulher sempre se colocando Deixa para lá para o depois. fim da fila, né? Então, quando elas chegam para mim, a maioria já chega sabendo como é esse processo, assim, pelo menos de que é mais do que uma foto posada. Então, ali eu faço umas perguntas, né? Levo a uma autoanálise para elas entenderem o momento que elas estão vivendo e o que elas imaginam com aquele ensaio. E aí, dentro do processo ali do primeiro momento, né, a gente vai fazer uma pasta de referências. E no dia do ensaio é justamente esse poder do agora, da presença. Um momento de respirar, um momento de se conectar consigo mesma. E através ali das fotos, elas vão vivendo uma experiência assim muito emocionante mesmo, assim, de ter mulher que morre de rir, mulher que chora, mulher que se emociona de estar conseguindo enxergar algo que durante toda uma vida muitas não conseguiam ver, né? Porque ficam ouvindo muita coisa, a gente escuta muita coisa ao longo Sim. da vida, né? Uhum. Então é um momento também de ressignificar. Legal. Falando em personagens, né? Nessas mulheres incríveis que chegam até você, tem alguma história assim que te toca? Só de você pensar assim, caraca, o quanto foi transformado o meu trabalho na vida dela? Ai, tem vários, mas assim, tem uma que vou levar para a vida toda. É, até fico emocionada, assim, porque é uma mulher que ela já partiu, mas ela deixou, assim, para mim, um exemplo de muita vontade, né? Acho que foi 2 anos atrás, eu fui fazer a terceira exposição, eu trouxe o tema Nossas Marcas, Nossa História, e eu queria uma mulher mais idosa, né? Eu queria uma mulher com marcas. Que legal. E através de um colega meu bombeiro, a avó dele ainda está viva, ela está com acho que 93 anos, Dona Veleda. E eu entrei em contato com ele e falei, nossa, sua avó, eu queria muito fotografar ela e tal. Ele, não, minha avó vai adorar. E só que a mãe dele, né, estava vivendo um Sim. processo de cura ali do câncer. Ela teve um tumor no cérebro. E aí eu já tinha visto alguma coisa, eu falei, eu e sua mãe? Ele, não, minha mãe tá lá também, ia adorar participar e tal. E aí eu fui no primeiro momento para fazer as fotos da avó, mas me conectei com a mãe dele, Sim. a Cristiane. E ela já tinha passado por uma cirurgia para retirar o tumor e estava vivendo ali um processo de talvez um retorno da doença, né? Só que ainda naquele momento não tinha certeza. E a gente começou a conversar, e ela sorrindo, a gente fez muita foto assim espontânea, e ela começou a me contar a história dela. E ela falou pra mim, Márcia, eu acho que voltou, porque eu tô com alguns sintomas e tal. Mas e aí, como é que você lida com isso? Ela, Márcia, enquanto Deus me der vida, eu vou viver, eu vou sorrir, Que legal. eu vou aproveitar. E assim foi, de fato, né, confirmou Sim. que tinha retornado. E recebi ligação até da filha dela, que mora no exterior, agradecendo, porque tinham fotos que ela nunca tinha feito, assim, sorrindo, espontânea, e estava todo mundo encantado. E aí depois fez 1 ano que ela faleceu. Ela viveu um processo ali, né? Mas todas as vezes que eu falava com ela estava sorrindo. Chegou um tempo que ela não escrevia Sim. mais, eu mandava ela áudio, eu tô aqui, tô passando pela quimio, mas tô firme, tô bem. E na exposição ela foi. Olha, que legal. A mãe também dela, que era avó, também Sim. foi para prestigiar, que eu botei o quadro das duas.
E ali para mim ficou assim um exemplo de resiliência, de vontade de viver, de gratidão, né? Apesar de Uhum. ela ainda viveu com muita alegria dentro daquilo, né? Então assim, o que eu trago para mim é que os desafios eles vão vir. Sim, sim. Agora, como a gente vai enfrentar esse desafio é a nossa escolha, né? Então, a Cris, ela é uma pessoa que eu guardo, assim, no meu coração e toda vez que eu tô, assim, desanimada, eu lembro dela, eu falo, caramba. E Márcia, me conta, qual a maior dificuldade delas quando entram no estúdio, assim? Qual a sua maior dificuldade com elas? Na verdade, quando a gente chega no momento do ensaio, a gente já tá ali preparada, né? O maior desafio é até elas decidirem fazer o ensaio, porque são muitas objeções, né? A principal é de que eu não sou fotogênica, ou eu preciso emagrecer, ou eu preciso malhar mais. Sempre tem uma objeção, Sempre tem né? uma objeção. Então, o que eu trago é que o melhor momento é o agora. É o único momento que a gente tem. Então, assim, eu já tive clientes que estavam vivendo processo de emagrecimento, aí fizeram aí depois passou um tempo fez de novo para ver Ah, essa diferença, sim, né? Nossa, que tá tendo evolução, porque no dia a dia a gente acaba que nem percebe. Mas ali, quando chega no ensaio em si, eu sempre trago esse primeiro momento de pausa mesmo, de sentar, conversar com elas, lembrar por que que elas estão fazendo esse ensaio, recordar um pouco da nossa trajetória até ali, respirar. E aí que a gente vai começar a fazer as fotos, mas é sempre muito suave. Né? Eu nunca vou chegar e já fotografando, não. A gente vai batendo papo, a gente vai bem posicionando, espontâneo, né? Vai bem deixando ela bem à espontâneo. vontade. Tem ali as fotos que são protocolares, né? Que eu já sei, assim, Aham. mas geralmente é ali entre essa foto protocolar, que é a mais posada, que vem a foto que eu falo, ah, arrepiei, achei, achei a Legal. foto do ensaio. E Então, para quem é esse ensaio? esse ensaio é para toda mulher. Eu sempre falo que toda mulher deveria viver um momento desse, de pausa. Um momento de se descobrir por outro olhar, né? Porque a maneira como a gente se vê não é a maneira como o outro vê a gente. E geralmente a mulher, de forma bem geral, é muito autocrítica. Muito, Então a né? gente tem ali o melhor elogio para nossa amiga, para as pessoas que a gente ama, mas para a gente é só olhando o defeito, só olhando, ai, porque aqui tá ruim, aqui tá bom, porque o cabelo tá branco, eu tô com ruga. E esse momento do ensaio é um momento de descobrir coisas novas, de ressignificar, de ser grata, né? Ser gentil com a própria história. Então, eu acredito que toda mulher deveria viver. E eu falo porque eu vivo desde 2021, eu fiz o meu primeiro ensaio, foi um momento de descoberta para mim. Eu fui fazer um ensaio com a minha mentora. Olha só. E aí eu falei, vou lá, né, para descobrir como é que é a parte técnica, né, para saber o que que elas sentem desde o primeiro momento. E eu já comecei a sentir ali na hora que ela me mandou de volta, Márcia, tem o tal data. Eu falei, ai meu Deus, Já deu agora friozinho na já barriga. deu frio na barriga. E eu cheguei lá toda técnica e de repente eu vi uma Márcia que eu não conhecia. E desde então, nesse dia ela falou assim, Márcia, você é séria ou você é do sorriso? Eu falei, eu sou séria. Porque a vida inteira eu ouvi que eu era estressada, que eu era brava, que eu era muito sisuda. E ainda tem a questão do militarismo, né? Então eu sempre fui muito Imagino. assim, muito rígida. Eu falei, não, eu sou séria. Aí ela fez as primeiras fotos, ela, não, você é do sorriso. E quando eu vi, eu falei, meu Deus. E desde então eu só Nem eu falo sabia que sorrindo. eu era. Desde então eu só falo E ela sorrindo. tem um sorriso lindo, né, gente? Olha só. Desde esse ensaio eu descobri um novo lado meu que eu não expressava, porque eu achava que eu era brava, que eu era estressada, que eu era séria. Então é um processo de É a questão, autoconhecimento. né, Márcia, da identidade, né? É, Quando a gente não sabe quem a gente passa a ser quem as pessoas dizem que a gente é, né? exatamente, exatamente. E aí a fotografia ela vem justamente trabalhando esses pilares, né? Porque a gente escuta que a autoestima é a gente se achar bonita e na verdade é mais profunda, né? Porque tem ali autoaceitação, autoconhecimento, o amor próprio, o autocuidado. Então o ensaio também é um momento de autocuidado. É, hoje em dia tem maridos que dão de presente para as esposas, filha que dá para a mãe de presente para que ela pare, que ela esqueça um pouco as funções e ela relembre quem ela é, que é o eu sou, né? Quem eu sou. É verdade. Então, o ensaio é uma oportunidade de se reconhecer.
Gente, é muito interessante, assim. O autoconhecimento, né? Eu falo também muito sobre isso, porque também foi algo que mudou, assim, completamente quem é a Sol, né? A Sol Oliver hoje, eu me acho muito mais confiante, muito mais capaz de muita coisa, porque eu busquei me conhecer, eu busquei saber quem eu era. E muitas mulheres até fogem disso, né? Porque já passou por tantas coisas, assim, tantos processos difíceis, e se conhecer é isso, é você buscar, né, coisas lá atrás, e que as mulheres acabam fugindo, mas não sabem o quanto isso é libertador. Você conhecer a sua história de fato, saber quem você é, as coisas que você gosta. Tem mulheres que não sabem nem o que gosta, gente. Ela se preocupa tanto, né, Márcia, de agradar o outro, que esquece de si. E eu acredito que cheguem muitas mulheres assim lá, né, foram etapas, né? No primeiro momento eu recebia, porque eu também estava vivendo esse momento, né, de me descobrir. Eu lembro que meu primeiro processo terapêutico, logo após o divórcio, a minha terapeuta falou assim: Márcia, vai fazer uma coisa que você gosta, comer uma coisa que você gosta. Eu ficava, meu Deus, o que eu gosto? Eu não sabia que eu gostava. E aí, quando foi, né, que eu fui trabalhando com as mulheres, eu também encontrava muitas mulheres que não sabiam. Sim. Então, esse processo de antes do ensaio é também para trazer consciência, para que ela descubra, entenda o que ela quer naquele ensaio. Né? Ah, eu não sei a roupa, então peraí, vamos imaginar como para que ela comece a descobrir coisas que ela gosta, né? E eu falo assim que o processo de autoconhecimento ele não é para todo mundo. Deveria ser, mas não é, porque é muito doloroso. Né? A gente descobrir a nossa sombra, a gente descobrir aquilo que não é tão legal, porque todos nós temos, ninguém é perfeito. Né? E o processo de autoconhecimento é olhar para dentro. Então, por isso que nem todo mundo está disposto, né, a viver essa dor de saber de verdade quem é, mas ao mesmo tempo que a gente sabe quem a gente pode transformar, a gente pode melhorar aquilo que não está legal, que não traz resultado positivo, né, para a vida da gente. Mas o quanto é importante, né, de você estar trabalhando isso, até mesmo para você elevar a sua autoestima. Que eu costumo dizer, sabe, que uma mulher com autoestima elevada, ela não se diminui para caber em lugar nenhum, ela não se anula, sabe, para viver o outro, ela sabe muito bem o que ela quer. Então, assim, busque, mulheres, elevar sua autoestima, busque trabalhar essa parte em vocês, que vai ser muito mais fácil levar a vida, né? Levar os probleminhas da vida de uma outra forma, com outro olhar. Exatamente. E o trabalho da Márcia, ela ajuda muito, né, Márcia? Sim, recentemente eu atendi uma cliente que ela falou pra mim, já tinha mais de um ano, assim, que ela tava, né, namorando, eu quero fazer, vou fazer 40 anos, eu quero fazer um ensaio, e aí agora tava perto dela fazer os 40 anos, e ela entrou em contato pra saber o preço, e aí ela falando assim pra mim, Márcia, eu me sinto tão culpada de estar gastando esse dinheiro comigo. Olha só. E aí traz de novo aquela dor, né? De que tá todo mundo como prioridade. E por que eu não posso me presentear com algo que vai ser importante para mim? Sim. Então eu tive que parar um pouquinho para conversar com ela e falar, olha, eu entendo o que você tá sentindo, mas é uma escolha também, né? Porque pra gente ser uma boa mãe, pra gente ser uma boa esposa, pra gente ser uma boa profissional, a gente precisa ser boa pra gente. Se a gente não se conhece, se a gente né? Se a gente não se prioriza, se a gente não sabe quem a gente é, se a gente inverte essa escala, né, de valores do eu sou, do ser, fazer, do ter, fazer ou ter, as coisas não andam, desorganizam. Aí chega um momento da vida que a vida vem e dá essa reviravolta e a gente não entende por quê. Exatamente. Né? Tipo, um divórcio depois de 25 anos de relacionamento, ele não chega do nada. E hoje eu consigo compreender a minha parcela nesse processo. Porque eu me anulei, porque eu esqueci quem eu era, porque eu não conhecia, não me conhecia. Então era muito mais fácil falar, foi o outro. Né? E na verdade, 50% cada um, né? Então o ensaio ele vem justamente também como uma forma de se conhecer e também de autoconfiança, de pertencimento, de capacidade, trabalhar, de né, merecimento. todos esses pilares. Exato. Isso é muito bacana. Eu acredito assim que porque a cultura, né, já diz, quando você começa a se olhar, a se priorizar, as pessoas acham que é egoísmo, né? Já vem logo, fulana tá se achando. Tá se achando, ela só pensa nela, gente.
Mas se priorizar é uma forma até mesmo de você se cuidar, se melhorar para você cuidar melhor do outro. Exatamente. Como que você consegue cuidar muito do outro melhor se você estiver bem consigo mesmo? Mas estiver bem, gente, de dentro para fora. Não adianta você só, né, vestir uma roupa linda, às vezes se maquiar e tudo, se lá dentro tá tudo bagunçado, tudo desorganizado, porque não vai sustentar. Exatamente. Né, Márcia? E até no ensaio tem um momento, assim, da camisa branca, né? Que foi assim, porque sempre a preocupação era com a maquiagem, era com a roupa, com o lugar. E eu sempre falava, você é a parte mais importante do ensaio. Eu só preciso que você esteja ali uma luz, porque eu gosto de fotografar com luz natural, eu amo luz natural. Mas aí, é a melhor mesmo. E aí eu sempre levo uma camisa branca para mostrar que tem a beleza ali na simplicidade, né? Que não precisa de muita coisa. Não, que não. Né? E aí elas ficam olhando, gente, só uma camisa branca e olha o resultado disso. Por quê? Porque é trazendo essa essência, trazendo essa autenticidade, essa beleza única que todas nós temos. Né? Eu acredito assim que a beleza ela é relativa. Muito, né? Muito. Então, assim, tem muito julgamento. Por quê? Porque a gente vê muita coisa hoje na internet, né? Corpos perfeitos, mulheres perfeitas. E na vida não é assim. A sociedade, né, impõe padrões. Exato. E você acaba se agarrando naquilo. E a gente vai também, como eu vou dizer assim, alimentando a nossa mente com coisas que não são alcançáveis. Né? Então, assim, eu posso me comparar comigo. Quem era a Márcia de 6 anos atrás e a Márcia de agora? Tá, beleza, eu evoluí. Agora não adianta eu pegar a sua história e querer me comparar com você, porque é outra história, outra vida, outros recursos, outros momentos ali, né? E é muito legal, porque eu tenho clientes que já fizeram mais de um ensaio, 2 ensaios, a gente pega assim a trajetória e fala, caramba, como eu mudei, né? Até eu atendi uma cliente sábado e ela falando assim, nossa, Márcia, ela fez ensaio comigo em 2021. Aí ela falando assim, nossa, eu tava revisitando meu ensaio, nossa, que diferença. E ela, tipo, meio incomodada, porque tava um ensaio assim, bem mais sensual, né, e tal. Eu falei, mas você precisou viver aquilo pra você se tornar quem você é agora. Então, muitas vezes a gente não quer olhar para dentro porque tem essa culpa, né? Nossa, mas eu fui tão assim assado em tal momento. Mas faz parte, faz né, parte do processo. E a gente ser gentil com a nossa história, ser gentil com o nosso corpo. Já tive cliente também que chega lá, porque olha a minha barriga, olha não sei o que, não sei o que. Eu falo, gente, mas aí eu chamo, paro um pouquinho e falo, vem cá, vamos analisar. Esse corpo é o seu veículo. Se a gente for grato por esse corpo que trouxe a gente até aqui, a gente vai... Quem mais que a gente vai conquistar? Né? Então, não estou satisfeita. Então, quais são os pequenos passos, os pequenos hábitos que eu posso fazer todos os dias para mudar essa realidade? Exatamente. Né? Para ter um corpo mais esbelto, uma pele melhor, um cabelo assim. E se aceitando, né? Porque ninguém vai ser perfeito, gente. Até mesmo quem você acha que é perfeito, pode perguntar para ela que ela vai ter alguma coisinha que não tá bom. Então, assim, nunca você vai estar perfeita. Mas quando você começa realmente a se olhar com mais amor, com mais carinho, entendendo, né, os seus pontos fracos, seus pontos fortes. Na consultoria de imagem a gente trabalha muito isso, porque quando você conhece o seu corpo, você começa a equilibrar, né, a sua silhueta, aqueles pontozinhos que você não gosta, a gente consegue, com roupas, né, com peças, com alguns truquezinhos, a gente consegue evidenciar o que você mais gosta. Exatamente. Então, o autoconhecimento, ele tá em todos os processos, gente. Então, assim, não dá para fugir disso. E é muito legal que você entenda isso para que, de repente, você esteja passando por alguma coisa para você sair, né, desse lugar. Porque também sair é uma decisão. Exatamente. E só depende de você. Escolha. Não é, né, de mim, da Márcia. A gente dá o caminho, a gente vai indicando para onde, mas o primeiro passo e os demais é com você. E assim, é mostrar, olhando assim para mim, para você, que é possível. Exatamente. O lugar que eu estava há 6 anos atrás e onde eu tô hoje não foi um desafio todos os dias, uma escolha. Sim. Né? E a fotografia, assim como a consultoria de imagem, ela ensina a gente a colocar o foco naquilo que a gente tem de melhor. Exatamente. Né? O que eu falo para as minhas clientes, para as minhas mentoradas, dentro dos meus workshops, eu falo assim, olha no espelho e você tem alguma coisa que você gosta em você. Não é possível. Tem que seja o sorriso, que seja a orelha, que seja a sobrancelha. Existe algo em você, nem que seja só uma coisa que você gosta. Então, todos os dias você vai olhar para aquilo que você gosta.
ao invés de ficar olhando para aquilo que você não gosta. Até porque tudo que a gente foca cresce. Então, exatamente. É um exercício diário. Se não gosta e tá sempre de olho naquilo ali, gente... Cada dia você vai gostar menos, cada dia você vai arrumar mais defeitos. Se você olha, porque eu tenho uma barriguinha. E todo muda, dia você olha a energia. Muda completamente a sua energia. Exatamente. Então, a fotografia, ela possibilita a gente se conhecer também, assim, hoje eu sei um ângulo que eu fico bem, né? Como eu vou me posicionar quando eu vou tirar uma foto em grupo. Cada ensaio que eu faço, todo ano eu faço um ensaio novo. Então, cada ensaio eu descubro algo sobre mim, uma mudança que eu tive de personalidade, posicionamento. Sim. Né? Vou descobrindo até, nossa, essa roupa hoje fica melhor do que... Não, a Márcia de 6 anos atrás ia olhar assim, meu Deus, quem é você? Você vai evoluindo, né? Porque, assim, estranho seria se, vamos dizer, hoje você estivesse vestindo a mesma roupa ou se vestindo do mesmo jeito que você se vestia com 14 anos, 15 anos, né, gente? Então, tem que ter essa evolução. São tempos, são fases, são ciclos que você vai vivendo, que você vai evoluindo. Exatamente. Né? E tudo que você faz, assim, principalmente com ensaios, né? Que é onde você está ali se vendo, se namorando, né? Você vai vendo o que pode mudar, o que não pode, o que ficou incrível. Então, vale muito a pena. Eu sou muito suspeita, assim, porque é muito lindo, é emocionante. Eu vejo uma mulher chegando no ensaio, insegura, né? Não, principalmente as que ainda não viveram a experiência, que ainda estão ali inseguras do que vão encontrar, do que vão encontrar sobre elas, né? Sim. Porque elas vêm confiando já, como muitas já me acompanham há muito tempo. Que é algo muito mecânico, né, amiga? Não, elas já conhecem o trabalho, mas elas não sabem o que vão encontrar sobre elas. Então, tem aquela insegurança, será que vou ficar bem? E aí, quando eu mostro, assim, a primeira foto que eu falo, caramba, essa é a foto do ensaio, você vê a mulher, assim, brilhando. Entra uma e sai outra, viu? É inacreditável. Então, assim, é um processo real. Não é algo que é só imaginado, assim, sabe? É um processo de verdade, assim, que eu olho e falo... E depois eu recebo os depoimentos, né? Então, assim, às vezes a mulher tá ali sem sonhos, achando que não tem mais nada para ela na vida, né? Mas a partir do momento... Não é que a foto faz um milagre, mas a partir do momento que ela para, que ela respira, que ela se conecta com ela, que ela se permite, algo acontece. A mágica acontece. Essa energia, essa frequência, ela muda. Então, vem ali uma onda de, caramba, eu tenho infinitas possibilidades. Sim. Eu gosto de falar muito isso, né? Quais são as infinitas possibilidades? Né? O universo está aí dando tudo pra gente, e basta a gente escolher como a gente vai se posicionar diante da vida. Exatamente. Sem vitimismo, gente. E estar em ambientes em que também te ajude a caminhar, né? A gente falava antes um pouco sobre ambiência. Ambiência, verdade. E o quanto que é importante que a gente esteja em contato com mulheres que estão vivendo os processos que a gente. Porque se a gente está com alguém que está também muito autocrítica consigo mesma, que está reclamando da vida, que nada presta, você automaticamente vai ser puxado para aquela onda, né? Ao passo que se você estiver com pessoas que estão ali vibrando no positivo, vamos fazer, vamos melhorar, vamos para academia. Às vezes você, eu não gosto de treinar, não gosto disso, mas se você se conecta com a amizade que gosta, você vai criando vontade. Vai criando vontade. Então, assim, tudo... Somos frutos do meio, né, Márcia? Então, é importantíssimo você escolher os conteúdos, né, o que você alimenta a sua mente. Exatamente. Escolher lugares onde pessoas estejam ali para te elevar. Exatamente. Porque realmente faz toda a diferença, gente. Muita diferença mesmo. Dizem que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, reflita aí quais são as 5 pessoas que estão mais próximas de você e o que essas pessoas estão te ensinando, né? O que elas estão... Quais os resultados? Quais os resultados, exatamente. Então, vale muito a pena. Que pena que a gente está terminando o nosso papo. Márcia, deixa assim uma mensagem, sabe, para as suas seguidoras ou para as pessoas que estão assistindo a gente, uma mensagem que você acha assim que elas precisam refletir sobre isso. A vida, ela é feita de desafios. E o que eu falo assim para as pessoas que estão próximas a mim, que não é a gente ter uma positividade burra e achar que tudo, né, é um conto de fadas, mas
depende da nossa escolha, a forma como a gente vê, né? A forma como a gente se vê, assim a gente é. Tá na Bíblia, né? A forma como a gente coloca a nossa energia, assim a gente vai caminhar. Então, faça boas escolhas todos os dias de manhã. São pequenas escolhas. Acordar e agradecer. Eu tô respirando, eu tô viva. Né? Como eu falei da Cris, ela traz isso pra mim. Como outras, né? Eu já fotografei. Tem uma amiga minha que era bombeira e ela ficou paraplégica. Ela virou para-atleta. Ela tá segunda no ranking nacional. Então, a gente escolhe como a gente vai lidar com aquela situação. Ah, vai ser mais fácil? Talvez não. Mas é uma não é o que escolha. acontece, né? Exato. Mas o que a gente faz com o que acontece com a gente. Quem a gente se torna nesse processo, né? Não é a linha de chegada, mas quem a gente está caminhando, como a gente está se transformando, quem a gente está se tornando até alcançar aquele objetivo. E faça um ensaio, né? Com certeza. Me fala, como é que as pessoas te contactam para... Então, meu Instagram, marciacouto.foto. Sejam muito bem-vindas, vão ser sempre muito bem recebidas. E lá tem o contato também, tem o link, vocês vão poder me chamar pelo WhatsApp. Pode deixar, a gente vai botar tudinho para vocês entrarem em contato com a Márcia e marquem o horário de vocês, para vocês verem como é uma experiência incrível. Vai ser uma honra muito grande contar a história de vocês. Cada momento é um capítulo, como eu digo, né? Então, para mim é sempre uma honra e uma alegria muito grande. Não é fácil estar à frente de uma câmera, se tornar ali vulnerável, mas eu estarei com vocês, a gente vai caminhar de mão dadas. Com certeza. Eu trouxe uma lembrança para você. Ai, gente, ela como sempre. Obrigada, amiga, obrigada. Você tomar os seus cafés e lembrar, né, Amo, extraordinárias. Eu tenho o Elas em Foto, eu fiz um acrônico, né, com elas, que é extraordinária, livre. Olha, gente, que linda. Autêntica e singular. Então, essa caneca é a edição singular, para que você se lembre, né, que você é única. Somos únicas, viu? Parabéns pro seu trabalho. Muito obrigada pelo convite. Deus te abençoe grandemente nessa jornada. Amém, a nossa. Que você continue se transformando vidas de muitas e muitas mulheres. Amém. Viu? E obrigada pela sua participação, foi incrível. Grata, eu sou um instrumento, eu tô aqui para que Deus age através da minha vida e assim tem sido, e cada vez eu vou me curando nesse processo. Que bom. E para vocês, gente, muito obrigada por participarem aí do outro lado da telinha, e até o nosso próximo episódio. Tchau!